perdi a gravação e como eu vou colocar, prestar conta disso, não sei. Bom, estamos gravando, tá? Então, ó, eu vou começar a aula de hoje, porque a gente vai começar um novo capítulo, tá? E eu vou fazer a aula projetando mesmo, tá? Porque eu vou projetar a tela inteira, porque a gente vai acompanhar pelo livro, ao invés de eu ficar escrevendo. Deixa eu aceitar aqui alguém que está pedindo. Então, ao invés de eu ficar escrevendo muita coisa, a gente vai acompanhar pelo livro e alguns cálculos eu vou fazer no aplicativo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Projetar tudo aqui. Tela inteira. Pronto. Então tá aí compartilhada para vocês a tela. Eu vou deixar até o chat aqui, se vocês forem falar alguma coisa. Mas, bom, a tela vai ficar essa aqui. Estava até olhando para vocês que eu estava corrigindo. A equação da reta, tá? Então, a gente vai para o capítulo 4, que fala sobre reta, plano e blá, 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 tá? Quer dizer, o 4 fala só sobre a reta, né? Deixa eu ver aqui. É um capítulo para cada, tá? Que eu, na verdade, eu vou falar das equações, mas não vou entrar em taxa etária. Cadê? Danou-se, tudo indo. Não, já está em plano aqui. Eu acho que ele fala tudo num capítulo só, exatamente. Estou bugado aqui. Que ele botou o título do capítulo. Achei até estranho que ele botou o título do capítulo a reta. Mas, enfim, fala da reta, depois fala dos outros, tá? Então, a reta, ela possui uma equação vetorial. O que acontece? Tem esse desenho aqui, tá? Tem os eixos coordenados, né? Como normalmente o X, que é esse. Estão vendo, né? Aí direitinho, né? Tá pequeno. Se tiver, vocês falam aí, tá? Porque se não estiver dando para ver direito, vocês me comunicam. Mas eu acredito que dá dando para ver, tá? Então, ó. Eu tô. Beleza, tranquilo. Eu vou dar um zoom nesse desenho. A qualidade não está muito legal. Mas aqui você tem os eixos, o X, o Y e o Z. E aqui em cima você tem uma reta determinada por um ponto A e um vetor, tá? Esse vetor aqui. Ó, a reta é R. O nome da reta é reta R. E aqui eu tenho um ponto A e tenho esse vetor, que é o vetor AP. P é outro ponto. Esse P já é um ponto genérico. O ponto A é um ponto fixo escolhido e o ponto P é um ponto genérico que a gente vai percorrer para assim, você construir toda a reta, tá? É como mais ou menos o seguinte, eu quero construir uma reta, então eu escolho um ponto, tá? E faço todos os vetores, certo? Partindo desse ponto, e de forma que sejam colineares, né? Então eu escolho um ponto fixo e o outro ponto, o segundo ponto que eu vou formar um vetor, eu vario ele, tá certo? De modo que os vetores sejam todos colineares, né? Então, assim, eu vou ter uma reta inteira. Então, resumindo, o que acontece aqui? Ó? A equação da reta, um ponto, ele pertence, um ponto P, tá aqui, pertence à reta, essa reta R, se ele for dessa forma aqui, ó. P é igual a mais T vezes V. E V, ele está dizendo que esse vetor aqui,
que tem a mesma direção desse vetor aqui da reta, na mesma direção da reta, tá? Só porque vetor, a gente sabe que vetor sempre parte da origem, né? A não ser quando ele está designado por dois pontos. AP, por exemplo, esse vetor aqui, mas quando a gente faz P menos A, né, faz o vetor, as coordenadas dele é sempre partindo da origem. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Eu estou pegando A, que é o ponto fixo, mais o vetor V multiplicado por um número, T. Aqui é T, tá? E isso vai me dar o seguinte. Se eu multiplicar, o ponto A é fixo, tá? Então, se eu multiplicar o V por um número pequeno, eu vou ter uns vetores pequenininhos e eu vou ter os pontos menores, né? Deixa eu ir para o aplicativo aqui, porque fica melhor. Eita, assim não, né? Então, então o que acontece? Para a gente saber se um ponto está na reta, a gente precisa de um ponto A, tá certo? E o outro ponto, P, vai estar na reta, tá? De acordo com, se ele obedecer à seguinte equação. P vai ser igual ao ponto A mais um múltiplo de um vetor aqui que teria a mesma direção da reta. T vezes V. TV, né? V é o vetor diretor dessa reta, tá? E aí, dependendo do múltiplo do vetor que você pega, né, o vetor pode ser qualquer um vetor que tenha a direção dessa reta, tá? A direção da reta que você quer. Então, escolhido o vetor V, você multiplica ele por um múltiplo, e dependendo do múltiplo que você multiplica, o vetor vai ficando menorzinho ou vai ficando maior, e você encontra vários pontos P. Na verdade, você encontra todos os pontos, né, P's da reta. Então, todo ponto da reta, tá, qualquer ponto da reta, ele tem essa característica. Ele é o ponto A mais um múltiplo do vetor V, que tem a mesma direção da reta. Aí o múltiplo vai depender do ponto. Se você quiser um ponto da reta aqui, chamado P', eu vou ter que colocar um valor de T maior, né? Para poder alcançar esse ponto aqui. Se eu, por exemplo, vamos colocar aqui mais ou menos o dobro de V. Então, esse P', ele seria mais ou menos ponto A mais 2V, né? 2V. Que aqui tem V, aqui está o dobro do tamanho, né? De V. Tá? E com isso, multiplicando por todos os números reais, você encontra todos os pontos da reta, tá? Então, essa é chamada a equação vetorial. Aqui, no caso, o T, ele pertence aos reais. No caso aqui, o A é fixo, o V também é um vetor fixo escolhido, desde que o vetor tenha a mesma direção da sua reta, você quer. Já o T é a variável, é um número que varia, tá? E variando o T, você encontra os pontos P's da reta, certo? Todos os pontos. Inclusive, se você botar um T negativo, fica menos, vai ficar um múltiplo negativo de V. Então, vai encontrar os pontos aqui do outro lado da reta, tá? Ao contrário, né? Certo? Então, essa é a equação que a gente chama vetorial da reta.
que você pega um ponto. Se você quiser escrever ela em coordenadas, chamando o P de x, y, z, a gente teria, e vou chamar o V de, vou chamar o vetor V de ABC, tá? ABC. A gente teria a equação assim, P, que é x, y, z, um ponto qualquer, vai ser o ponto A, tá? O ponto A, eu vou chamar de, ele é fixo também, né? Vou chamar de x0, y0, z0. Então, vamos colocar aqui o ponto A, que é x0, y0 e z0, mais uma constante, não, né? Uma variável t vezes o valor v, o vetor v, que é ABC. Tá? Então, com isso, note que no exemplo você teria, né? Um exemplo clássico, assim, bem simples. Você teria esse ponto, que é o ponto A, e você vai ter esse vetor, que é o vetor V, né? É o vetor V. Então, aí o que é que você faria? Eu quero achar um ponto aqui específico, né? Quero saber se ele está na reta, tá? Ou quero achar o ponto da reta para um determinado valor de t. Deixa eu só aceitar aqui, alguém que está pedindo. Então, basta eu variar o valor de t aqui, tá? Coloco t igual a 1, 2, 3, 1,5, 1, e eu vou achando vários pontos aqui da reta, tá? E eu posso encontrar qualquer ponto que seja da reta. Se você botar um ponto aqui que não seja da reta, aqui, ó, que não seja da reta, aí o que é que vai acontecer? Quando você fizer a conta aqui, você vai achar valores diferentes para t, certo? Por exemplo, tá? Assim, verificar se o ponto P 1, 2, 3 está na reta R que passa por A igual a 0, 1, 0 e tem vetor diretor V igual a 1, 1, 1. Eu não falei ainda o que é vetor diretor, mas intuitivamente você já sabe que o vetor diretor é esse vetor aqui, tá? É o vetor que dá a direção da reta. É o V, né? Isso aqui, certo? Aqui, ó, os nomes é o seguinte. O P é um ponto qualquer da reta, que a gente quer encontrar. O A é um ponto fixo, que passa pela reta, né? Que a reta passa por ele, aliás. Então, é um ponto conhecido da reta. O V é o vetor diretor. E o T, em geral, a gente chama ele de parâmetro. O parâmetro T. Tá? Então, é que a gente vai ver as equações paramétricas. Esse T vai aparecer, de fato, como parâmetro, né? Então, eu quero saber se esse ponto aqui está na reta que passa por A e tem esse vetor diretor aqui. Então, se essa reta passa por A e tem esse vetor diretor, a equação vetorial da reta, ela é P igual a mais T, que é o parâmetro, vezes V. Então, substituindo P por X, Y, Z, vai ser A, aliás, X, Y, Z não, no P eu tenho, né? O P é 1, 2, 3. 1, 2, 3. É igual a A.
A é 0, 1, 0. 0, 1, 0. Mais T vezes V. E V é 1, 1, 1. Eu quero saber se esse ponto aqui está na reta. Se ele tiver, ele tem que obedecer essa equação da reta. Se ele não obedecer, ele não está. Então, vamos ver se ele obedece, né? Usando nossos conhecimentos de propriedades de vetores, de pontos e vetores, a gente pode, 1, 2, 3, a gente pode multiplicar aqui, né, o T distribuindo, né? Então, T 0, 1, 0, mais T, T e T. E agora a gente pode somar aqui do outro lado, né? E obter um ponto só. Então, 1, 2, 3 é igual a... Eu vou somar, então vai ficar 0 mais T, que é T, a primeira coordenada. Segunda coordenada é 1 mais T. E terceira coordenada é 0 mais T, que também é T. Então, para que isso seja verdade, né, a primeira coordenada daqui, que é 1, tem que ser igual a T. 1 igual a T. Mas a segunda coordenada, que é 2, também tem que ser igual a 1 mais T. Então, 2 tem que ser igual a 1 mais T. E o 3 tem que ser igual a T. 3 tem que ser igual a T. Tá? De cara, a gente já vê que dá errado, né? Porque na terceira coordenada, o T é 3, só que o T tem que ser um só, né? Para cada ponto, o T é único, tá certo? O T é uma variável, mas escolhido o ponto, o T que determina esse ponto é único. Então, você encontra uma contradição aqui. T igual a 1 e T igual a 3. E aqui no meio vai dar... Enfim, nem precisa fazer, mas vai dar T igual a 1 também, né? Igual a 1. Tá? Mas a primeira e a última tem uma contradição, tá? Se eu tivesse aqui 2, 0, 1, 2, aqui no ponto, né? Aí o ponto já pertenceria, né? Se eu tivesse... Eita, tá? Ao invés de 0, 1, 0, eu tivesse 0, 1, 2. Porque 0, 1, 2, aqui ia ficar 2 mais T, aqui ia ter 2 mais T. Então, eu teria 2 mais T igual a 3, e T seria 1 também. Aí daria a mesma coisa, e aí confirmado que o ponto pertenceria à reta, certo? Bom, então, essa é a equação vetorial da reta, fazendo manipulações nela, vamos botar aqui para o livro, tá? Ler, que a P e V seja comunidade, beleza, tá. Tá aqui a equação. Ele faz até de uma forma mais didática, ele pega P menos A, né, o ponto da reta, então P menos A, que é o vetor, é um múltiplo do vetor V. E esse vetor V é um vetor que a gente chama vetor diretor, ele tem a mesma direção da reta. E aí, passando lá para o outro lado, fica A mais TV, que é o que está aqui, A mais TV. Essa é a equação vetorial. Bem simples, tá? Um ponto qualquer da reta é um ponto fixo dela, mais um múltiplo do vetor diretor dela. O vetor diretor dela, lógico, tem que ser um vetor que esteja na mesma direção da reta, não pode ser um vetor qualquer, né? Aí, bom, dá exemplos aqui, né? Ó, dá na forma de coordenadas também, tá? A diferença que eu chamei de x0, y0, z0, e o vetor ele chamou também de ABC, tá? E, bom, exemplos, determinar a equação da reta que passa pelo ponto tal e tem a direção 2i mais 2j menos k. 2i mais 2j menos k, a gente já sabe que é 2, 2 menos 1, né? O i, o j e o k são aqueles vetores conhecidos e representam a primeira, a segunda e a terceira coordenada. Então, a gente tem aqui, ó, simples, né? A mais t vezes v. Então, A, que é o ponto, 3, 0, menos 5, está aqui, ó, mais t vezes o vetor, que é 2, 2, menos 1. 2, 2, menos 1, certo? E aí ele fala, quando t varia de menos infinito a infinito, P descreve a reta R.
Assim, por exemplo, se t igual a 2, aí você bota 2 aqui, né? Aí você faz a conta, dá o ponto 7, 4, menos 7. Esse ponto está na reta. E se t igual a 5, 10, menos 2, tá? O que você quiser para t, qualquer valor que você botar para t aqui, vai dar um ponto que é um ponto da reta. Ah, professor, mas será que eu consigo todo ponto da reta eu consigo? Consegue. Se você pegar um ponto que esteja na reta, você é capaz de encontrar um t, que quando você bota o t aqui e multiplica e faz a conta, dá esse ponto, desde que ele esteja na reta, né? Certo? Então, esse ponto aqui é 7, 4 menos 7, é um ponto da reta. Ele diz aqui, é um ponto da reta. Beleza? Então, a equação vetorial da reta é isso. Tem outra forma de escrever isso, eu acho que ele vai falar aqui mais embaixo, equações paramétricas. É a mesma coisa, tá? O que é que muda? Muda a forma de escrever. Tem a equação vetorial aqui, A mais TV, que é escrita dessa forma aqui, né? Em coordenadas x, deixa eu dar um zoom, vocês verem melhor. Essa forma aqui, né? Eu botei lá x0, y0 e z0. Ele botou 1, 1 e 1 aqui. Então, o que ele está fazendo aqui, deixa eu fazer aqui no aplicativo, que eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Então, o que ele está fazendo lá pegando a equação vetorial, que é assim, né? X, Y, Z. Só para vocês entenderem melhor, quando a gente fala assim, equação vetorial, simplesmente é uma equação onde a incógnita é um vetor, tá? Então, você tem aqui, no caso aqui é um ponto, né, mas é um ponto dado em coordenadas, que é o x, y, z, tá? Que são as coordenadas de um ponto. Então, isso aí é que é incógnita, tá? Que está representando todos os pontos da reta. Isso é igual a, que é um ponto qualquer, escolhido da reta, no ponto fixo. Eu chamei de x0, né? Vou continuar com x0, y0 e z0. O livro bota 1, né? E tanto faz. Mais t vezes a, b, c. E aí, o que é que ele faz? Ele pega... Tá? A gente não pode somar aqui, né? Isso aqui, né? Multiplicar o t aqui para dentro e depois somar com o anterior aqui. Então, a gente vai fazer isso, tá? Vou fazer já até de uma vez. Na primeira coordenada, eu tenho x0, aqui, x0 mais t vezes a. x0 mais t vezes a. Vírgula. Segunda coordenada, y0 mais t vezes b. Vírgula. z0 mais t vezes c. E aí, ele coloca isso em forma de um sistema linear. Você tem aqui x, que é a primeira coordenada aqui. Esse x, que é a primeira coordenada aqui, vai ser igual à primeira coordenada daqui. A segunda daqui vai ser igual à segunda daqui, e a terceira daqui igual à terceira daqui. É igualdade de vetores, né? Então, x é igual a x0 mais ta, y é igual a y0 mais tb, e z é igual a z0 mais tc. Pronto. Isso aqui é vezes, tá? Vezes, vezes, vezes. E aqui está a equação que a gente chama de equação paramétrica. Primeiro é a vetorial, essa é a paramétrica. E o parâmetro é justamente esse t aqui, tá? Ela é paramétrica porque a gente tem várias equações com o mesmo parâmetro t, tá? Porque aqui tudo é fixo, o x
zero, o y0, z0 é um ponto fixo, né? Escolhido na reta. O A, o B e o C é o vetor diretor, que está aqui, ó. Ele fica na vertical aqui, né? Você já reconhece, quando você olha, você já vê aqui. Os números que vão estar acompanhando T vai ser o vetor diretor, tá? E aqui um ponto da reta, certo? Um ponto qualquer da reta. Ok? Está aqui, então, uma equação paramétrica da reta. De cara, eu já vou dar alguns indicativos a vocês. Primeiro, esse ponto aqui, que é um ponto escolhido da reta, ele pode mudar, tá? Você pode escolher qualquer ponto da reta, dando já o indicativo de que você pode ter várias equações, tá certo? Para uma mesma reta, diferentes, tá? Eu pego um outro ponto aqui da reta e boto aqui, a equação é a mesma, tá certo? Quer dizer, representa a mesma reta, porém a equação é diferente, porque tem um ponto diferente aqui. Mas ela vai dar a mesma reta. O que vai mudar, o que vai fazer a mudança é esse parâmetro, porque o parâmetro, se você, dependendo do ponto que você escolhe aqui, tá? Esse parâmetro, ele vai ser deslocado, né? Assim, o parâmetro que você escolhia para dar um certo ponto, agora você vai ter que escolher outro parâmetro, entendeu? Por exemplo, se você botar t igual a 3 aqui, em uma determinada equação, você bota t igual a 3. Aí dá um certo ponto, tá? Já na equação do seu colega, que ele usou uma equação diferente, se você botar t igual a 3, você vai encontrar outro ponto. Só que seria outro ponto da reta também, entendeu? A diferença é que você, com o mesmo parâmetro, você vai encontrar pontos da reta, só que diferente, né? A diferença é a localização onde você está situado na reta, tá? Dependendo da equação, você vai estar mais para frente ou mais para trás, enfim. Mas a ideia é que você pode ter equações diferentes. E também você pode mudar o vetor diretor. Por que não, né? O vetor diretor, a gente sabe que ele só precisa estar alinhado com a reta. Então, eu posso pegar um vetor maior, menor, um vetor oposto. Enfim, posso pegar um vetor do tamanho que eu quiser, desde que ele esteja colinear, tá? Com a reta. Então, de cara já é isso, né? Vamos voltar aqui para o livro, porque... Pronto, aí está aqui. No caso, x1 mais AT, y1 mais BT e z1 mais CT. x1, y1, z1, repetindo, eu chamei de x0, y0, z0, porque eu acho mais bonitinho o zero. Bom, aí está aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui. É a mesma coisa, tá? Essa equação aqui é a mesma coisa da equação vetorial. Ela só está organizada de uma forma diferente, tá? Porque isso aqui é a equação vetorial, isso aqui, ó. Cadê? Essa aqui é a equação vetorial. Aí ele juntou, né? Multiplicou aqui t vezes a, x1 mais t vezes a, x1 mais t vezes a, at, y1 mais bt aqui, z1, esqueci do 1 aqui, mais ct. E aí colocou de forma organizadinha aqui, separando as equações, né? X igual a x1 mais at, y igual a y mais bt, e blá, blá, blá. Pronto. Com isso você faz nada mais, nada menos do que a mesma coisa que você faz com a equação vetorial, tá certo? Bom, ele está pedindo aqui a equação, as equações paramétricas, né? A gente fala de equações paramétricas porque são três, né? Da reta R, que passa pelo ponto A, e é paralela ao vetor V, esse vetor aqui. Quando diz assim, é paralela, paralela significa que é colinear, tá? Aliás, ela é paralela porque a reta ela tem uma posição fixa. O vetor, você considera ele partindo da origem. Mas
Leia-se que o vetor, quando a reta é paralela a um vetor, esse vetor, como ele pode assumir várias posições, né, desde que não altere o tamanho, o sentido e a direção, você pode assumir que ele é colinear com a reta, né? Então, ela passa por isso aqui e é paralela a esse vetor. Então, quando eu disser que ela é paralela a esse vetor, você já pode assumir o vetor como um vetor diretor dela. Tá? Você pode pegar ele ou um múltiplo dele. Um múltiplo, quando eu digo, você pode multiplicar o vetor todinho por 2, ou por menos 2, ou por 5, o que você quiser. E ele vai servir ainda como vetor diretor, porque tem a mesma direção. Então, é isso que importa, tá? Só a direção. O sentido não importa. Nem o módulo, né? Então, tá aqui, ó. Então, ao invés de você colocar daquela forma lá, né? Daquela forma lá em cima, da forma vetorial, em linha, colocar o ponto mais t vezes o vetor. Aí você vai colocar em coluna, né? Pega o ponto aqui, ó. 3 menos 1 e 2. Aí bota aqui, 3 menos 1 e 2. Você bota x, y, z. 3 menos 1 e 2. E o vetor menos 3, menos 2 e 1. Tá aqui, menos 3, menos 2 e 1 aqui, que não precisa colocar, porque é só um t mesmo. Tá? Ao invés de colocar em linha, você coloca em coluna aqui. Tá? X, Y, Z, o ponto e o vetor, multiplicado por t, né? Sempre. E acabou. Aqui é a equação da reta, tá? Para se obter um ponto dessa reta, basta atribuir a t um valor particular. Por exemplo, para t igual a 3, aí você tem aqui, t igual a 3. 3 menos 3 vezes t. T é 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 menos 9 dá menos 6. Aí você tem aqui menos 6, que é o x. T igual a 3 aqui, né? 2 vezes 3 dá 6, negativo. 6 negativo com 1 negativo dá menos 7. Tá aqui. E aqui, t igual a 3, 3 mais 2 dá 5, que é o z, 5. Então, tá aqui um ponto, menos 6, menos 7 e 5. Se você quiser, você bota ele em coordenadas entre parênteses, né, separado por vírgulas, tá? Aqui, menos 6, menos 7 e 5, dessa forma aqui, tá? É um ponto da reta R. Tá? Isso para t igual a 3, né? T igual a 3, tá? Aqui. Se eu escolher esse outro valor para t, eu, obviamente, encontraria outro ponto da reta, tá certo? Observe que esse ponto 3, menos 1 e 2, que é o ponto dado aqui, ó, cadê? Esse ponto aqui, ó, menos 3, menos 2 e 1. Não, esse aqui é o vetor, né? Esse aqui é 3, menos 1 e 2. Esse ponto, ele é obtido justamente quando a gente faz t igual a 0. Se você faz t igual a 0, 0 aqui, 0 é 0, aí apaga isso aqui e fica só o ponto. 3 menos 1 e 2, tá? Então, esse ponto, provando, né, que ele está na reta, e ele é obtido quando você faz o parâmetro igual a 0, sempre. Resumindo, o ponto que você usa para construir a equação da reta, né, ele tem que estar na reta, óbvio, né? E ele é obtido quando você faz t igual a 0. Pronto, ele dá um exemplo aqui, ó, já o ponto 0, 3 e 4 não pertence a essa reta. Tá? Dá um exemplo que não pertence. O mesmo exemplo semelhante, né, ao que eu dei lá, né, de um que não pertence. 0, 3 e 4, quando você põe aqui 0, 3 e 4, o ponto, né, e faz a conta, nessa primeira equação, você acha t igual a 1, né, t igual a 1, satisfaz a primeira equação. Mas não satisfaz as outras duas, porque quando você faz essa segunda aqui, passa 1 para cá, fica positivo, 3 mais 1 dá 4, 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Então, t vai ser menos 2, já dá diferente, tá? Nessa última aqui, ó, 4 aqui, passa 2 para lá, 4 menos 2 dá 2, t igual a 2. Então, dá completamente diferente. Então, esse ponto aqui, 0, 3 e 4, não pertence a essa reta, tá bom? Simples assim.
Bom, reta definida por 2 pontos. O que é que você faz? Bom, você pode fazer a mesma coisa, né? Porque com 2 pontos, você ganha um vetor. Ele dá 2 pontos a você e não dá o vetor diretor da reta. Mas aí você pega os 2 pontos e faz a subtração, né? B menos A. O vetor AB você faz B menos A, ou o vetor BA você faz A menos B, tanto faz. O vetor diretor vai servir, tá? Então, você pega um ponto, pode ser o A ou o B, tanto faz, escolhe ele, e o vetor, você faz o vetor AB, tá? Aqui. A reta R, determinada pelos pontos AB, tem direção do vetor AB. O vetor V igual a AB. Tá? Que é esse aqui. E as equações paramétricas são essa daqui. Aí, ó, percebo o vetor, que é 2, 3 e menos 1, que você fez, né? Através desses pontos. Aqui ele pegou 3 menos 1 dá 2. 1, que é a segunda coordenada, menos 2, dá 1 mais 2, que é 3. Menos 4, menos 3, dá menos 4 mais 3, que é menos 1. Tá? Pronto. Esse é o vetor diretor. Eu poderia fazer A menos B, também posso, que seria o vetor BA. Tá? Só lembrando disso. Mas, enfim. E ele botou o vetor aqui, 2, 3 e menos 1, que é esse vetor aqui. Né? Aqui, é junto do T. 2, o 3 e o menos 1. E o ponto, ele pode pegar qualquer um dos dois. Só que ele escolheu pegar o A, né? 1, menos 2 e menos 3. 1, menos 2 e menos 3. Poderia botar o B? Pode também. Está na reta, então pode. Não tem problema. Então, a reta definida por 2 pontos, resumindo, você faz da mesma maneira. Faz um vetor, e aí, a partir do momento que você faz um vetor, você precisava de um ponto e um vetor. Um ponto e um vetor, né? Você agora tem 2 pontos e um vetor. Então, tem mais do que o que você precisa para fazer a equação. Né? Bom, aí está aqui, dá exemplos e tal. Enfim, né? Equações simétricas da reta. Então, essa aqui é um pouquinho diferente, né? É um pouquinho diferente. Por quê? Eu vou até fazer aqui no coisa. Todas elas têm as suas peculiaridades, né? Todas elas têm as suas peculiaridades. A paramétrica, por exemplo, a observação dela é muito legal, porque você olha, você já vê um ponto ali e o vetor diretor em coluna, assim, né? Bonitinho, bem desenhado, assim, para você. Então, ela fica bem desenhadinha, né? Para você ver assim. A vetorial, como ela fica em linha, é um pouco mais difícil a visualização, né, das coisas. Se se perder é mais fácil, mas a paramétrica, ela fica organizadinha em coluna, então ela fica muito mais fácil. Essa simétrica, imagina que você tem a equação paramétrica, né? Uma reta R, a gente sempre coloca assim, a reta R, bota 2 pontos, e deixa eu colocar os pontos mais gordinhos, né? E colocamos os parênteses. Aí eu tenho, né, na paramétrica, x igual a x0 mais a vezes t. O livro bota ao contrário, assim, né, t vezes a. Enfim, tanto faz, tá? A vezes t. Y igual a y0 mais b vezes t. E z igual a z0 mais c vezes t. Essa coisa de você mudar uma forma padrão, uma coisa padrão de se fazer, isso confunde muita gente, né? Por exemplo, meus alunos, eu costumo fazer umas coisas que é, por exemplo, você tem uma equação do segundo grau, aí está lá sempre, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Resolva. Vai resolver.
Aí você troca o x e bota a ao quadrado mais 2a mais 1, igual a zero. A mim não sabe resolver. Ah, professor, só sei com x. E é a mesma coisa, entendeu? Só que ao invés de x, você vai encontrar a. Aí, para piorar, né, o professor pega e bota uma letra grega, bota um teta, um alfa, pronto, alfa ao quadrado, mas pronto. Aí, isso aqui ninguém resolve, ninguém resolve. Ninguém resolve nem a pau. Choram, esperneiam, mas não faz. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, então, você tem aqui, deixa eu apagar aqui, tá? Você tem aqui, então, as equações paramétricas que estão aqui, né? Esse negócio está travando. Bom, aí a partir das equações paramétricas, você isola o t, tá? Isola o t na primeira equação. Aí você vai ficar assim, com t igual a x menos x0 dividido por a. Tá? Não fazer a continha não, mas você sabe fazer. Segunda equação, t igual a y menos y0 dividido por b. E na terceira, t igual a z menos z0 dividido por c. E aí, como tá essas três expressões? Isso aqui é t, isso aqui também é t, isso aqui também é t. Então, a gente iguala, né? X menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b, que é igual a z menos z0 sobre c. E a gente fica, então, com as chamadas equações simétricas. Por que equações? Porque são mais de uma. Elas estão escritas de uma forma simplificada, porém são mais de uma. Dá para ver porque você tem, né, duas igualdades aí. Na verdade, você tem aí três equações, né? Porque você pode igualar essa com essa com essa, a primeira com a segunda, a primeira com a terceira, ou a segunda com a terceira, tá? Então, você tem aí três equações, certo? Então, essa tem a peculiaridade de o vetor diretor aparecer aqui embaixo, no denominador. A, B, C. Bonitinho. E o vetor não, né? O ponto, né, escolhido da reta, né, para criar a equação da reta, aparece em cima, sendo subtraído da variável, das coordenadas, né, x, y, z. Então, essa é a que a gente chama de equação simétrica. Vou voltar lá para o livro. Equações simétricas da reta. De novo, aqui eu botou x1, y1, z, não muda nada, tá? É só a questão de notação mesmo. Lá eu botei 0, x0, botou 0, z0. Então, tá aqui, equações simétricas. Ou equações normais, né? Ixi, está caindo água ali de chuveiro. Está vivo. Bom, e passa por um ponto e tem a direção desse vetor. De novo, todas elas derivam da equação vetorial, tá? Da equação vetorial, você faz a paramétrica, faz a equação... Fiz só a paramétrica, né? Pronto. Da equação você faz a paramétrica, da paramétrica você faz a equação simétrica, tá? Sem nenhum problema, equação simétrica, equações simétricas, né? Beleza? Tá, aqui tem exemplos, tá? Equações simétricas da reta que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor. É só você pegar, se você souber decorado, né, a fórmula. Se não, você faz a equação vetorial e a equação paramétrica, aliás, e faz aquilo que a gente fez, aquele procedimento de isolar o valor, de isolar o t. Isola o t e acha. Mas o mais simples é você pegar o vetor, as coordenadas 2, 2 e menos 1, põe embaixo aqui a 2, 2 e menos 1,
E em cima você faz x menos a primeira coordenada do ponto. X menos, a primeira aqui é 3, né? X menos 3, y menos 0, vai ficar o próprio y, e z menos 5. Aqui tá, o 5 está negativo, né? Então, z já tem o menos aqui, né? Normal. Menos 5, vai ficar menos com menos que dá mais. Então, z mais 5. Então, tá aqui as equações simétricas. E aqui a gente já vê no denominador o vetor diretor. Tá? Bom, isso aqui é bem interessante. Aqui, se se a reta é determinada pelos pontos A e B, as equações simétricas, elas são simplesmente as razões, tá? Você pega x menos x1, y menos y1, z menos z1. Você escolhe um ponto, né? Que aqui ele escolheu o A e botou aqui em cima, x menos x1, y menos y1, z menos z1. E embaixo, o vetor é justamente a subtração, né? x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Aí fica assim, bem bonitinha, né? Assim, dessa forma, tá? Um pouquinho chato de decorar isso aqui, né? Mas eu acho que essa forma aqui é mais fácil de você memorizar, né? Então, se bem que vocês não vão nem precisar memorizar, que vocês podem consultar o livro ou outras fontes a qualquer momento, né? Durante a disciplina. A ideia é que a gente aprender os conceitos, não é isso? Bom, então, de reta, basicamente, é isso, tá? Agora ele vai falar da condição para que 3 pontos sejam colineares. Essa condição é basicamente o que a gente vê intuitivamente, porque o que é que vocês imaginam que deve acontecer para 3 pontos serem... Vamos para aqui para o programinha. O que é que vocês imaginam que deve acontecer para 3 pontos serem colineares? Pega 3 pontos e eu quero que eles estejam em linha reta. Para 3 pontos estarem em linha reta, aí a condição é justamente que... Travou. A condição é justamente que esse vetor aqui, deixa eu fazer assim. Temos o ponto A, B e C. A condição é justamente você dizer que os vetores AB e AC são colineares, né? Então, você pode até falar de uma forma que, assim, os 3 pontos têm que estar na mesma reta. Você poderia criar uma reta passando por A e B e mostrar que o C pertence a essa reta. Mas a maneira mais simples de você fazer é você fazer o vetor AB, faz o vetor AC, tá certo? E mostra que eles são múltiplos, né? Ou um é múltiplo do outro, tá? De forma na prática, né? O que a gente faz é isso aqui, ó. É basicamente o que a gente faz na equação simétrica, né? Eu tenho 3 pontos aqui, tá? 1, 2, 3. E aí eu faço x2 menos x1. Inclusive, alguns de vocês fizeram dessa forma na prova, né? E eu já estou dando uma corrigida. E aí, eu perguntei sobre colinearidade lá, e algumas pessoas fizeram dessa forma aqui, tá? As 3 razões, né? Você pega x2 menos x1 e x3 menos x2, tá? x2 menos x1, que é o vetor A1, A2, e x3 menos x1, que é o vetor A1, A3. Né? Certo? Basicamente, você dividir um vetor pelo outro. O vetor A1, A2, o vetor A1, A3.
Pode pegar a 2, a 3 também, né? Dá certo, tá? Aí faz a divisão. x2 menos x1, x3 menos x1. y2 menos y1, y3 menos y1, z2 menos z1, z3 menos z1. E divide, e essas três tem que dar igual, tá certo? Algumas pessoas fizeram assim, teve até uma pessoa que eu não lembro agora, que fez só essa primeira parte. Aí eu até corrigi e a pessoa perguntou, né, se assim estava certo, e eu pedi para ela fazer a terceira parte, né, que é a parte com o z, porque senão você não garante, tá certo, que os 3 pontos aí são colineares. Pontos colineares e vetores colineares tem tudo a ver, tá certo? 3 pontos colineares é a mesma coisa que 2 vetores colineares, né? 2 vetores, como é que chama? Múltiplos, tá certo? Você tem 2 vetores múltiplos, é a mesma coisa de você ter 3 pontos colineares. Então, isso ele fala aqui porque isso tem a ver com a equação, dá para notar que isso aqui parece muito com a equação simétrica da reta, né? Na verdade, tem tudo a ver, tá? Bom, mas existem várias maneiras, né, de dizer se os 3 pontos são colineares ou não, tá? Tem exemplos, não vou nem perder tempo com exemplo, porque é bem tranquilo, tá? É só fazer essas continhas. E a gente tem algumas equações que a gente chama de equações reduzidas. Mas essas equações reduzidas, elas parecem muito com aquelas equações que a gente vê na geometria analítica do ensino médio, tá? Elas são feitas separadamente para as 3 coordenadas, tá? Ele pegou aqui a partir da equação simétrica, e aí você iguala. Lembra que eu disse que tem 3 equações? Você iguala a primeira com a segunda, acha uma coisa, iguala a primeira com a terceira, e acha outra coisa, tá? Então, isolou primeira com segunda, igualou primeira com segunda, fez a conta, né? Aqui no meio ele substituiu algumas variáveis e achou uma equação desse tipo. Aqui ele fez uma troca, né? B sobre A ele chamou de M e Y1 mais esse negócio aqui, trambolho todo aqui, ele chamou de N. Isso aqui, aí a gente vai ter uma equação dessa forma, y igual a mx mais n. Isso aqui eu vou explicar direitinho na próxima aula, tá? Porque isso tem a ver com coeficiente angular, tá? Então, a gente, nessa equação aqui reduzida, a gente ganha uma coisa que a gente pode chamar de coeficiente angular, que tem o seu significado geométrico, né, na reta. Acho que todos vocês já viram na geometria analítica do ensino médio, que o coeficiente angular da reta, ele dá a inclinação, né, ou seja, a tangente do ângulo de inclinação que a reta tem, tá certo? Então, na próxima aula a gente fala direitinho sobre isso aqui, tá? E eu acho que encerra, né? Por aqui, encerra a reta, tá? A gente já vai começar planos. Tem mais algumas considerações, mas já estou terminando, né? E aí, bom, então é o seguinte, vamos ficar por aqui, por hoje, e a gente volta vou deixar marcado aqui, né? Para depois eu... Equações reduzidas. Tá? Cadê? Bom, então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui, tá? Amanhã a gente volta, certo? Continuando o assunto. Amanhã a gente já entra em plano também, tá certo? Para depois a gente começar a ver distâncias,
certo? Beleza? Tchau para vocês. Se tiverem dúvidas, perguntas, podem ficar à vontade. Caso contrário, cale-se para sempre, né? Boa noite para todos.